Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo aqui te trazer as informações passadas por Magrão, diretor do Internacional, que conversou com a imprensa numa longa entrevista coletiva. Olha, o Magrão ficou lá um bom tempo respondendo os repórteres e até disse, olha, não é bem uma coletiva, é uma conversa. E aí ele até em certos momentos falava mais solto e tal, foi bem bacana ouvir as informações. É muita coisa, eu vou tentar condensar aqui o mais importante para sempre te deixar bem informado. Bom, gente, a primeira situação é o Magrão falando e confirmando que teve uma sondagem pelo Bustos. Não proposta, mas sondagem. Só que a ideia do Inter é fazer a renovação. Ele disse e confirmou categoricamente que tem uma renovação automática. A gente sabe que é por número de jogos, esse número está perto de ser alcançado. E ninguém disse exatamente qual é o número, mas está perto, é isso que falam no Inter. Só que ele disse, nós temos conversa para renovar o contrato acima disso. O Inter quer dar mais tempo para o jogador, melhorar o salário e tudo mais, e estão conversando com o empresário dele. Depois, as perguntas foram 3 perguntas sobre a situação do Bustos, e aí tem uma importante, que é, olha, a gente recebeu informação sobre o fato do jogador ter tido um desentendimento contigo e tudo mais. E o Magrão até perguntou, quem falou isso? Aí o repórter, não quis citar nomes, disse, não, alguns colegas. Não, mas quem? Qual colega? Eu sou um colega que citei essa informação e refaço aqui. Sim, existiu uma conversa muito forte do Magrão com o Bustos, em que o Magrão cobrou o Bustos, dizendo assim, pô, tá vazando tudo da tua vida, tá saindo da imprensa, estão dizendo que é tu que tá vazando e tudo mais. O Bustos não gostou da cobrança e ali os dois tiveram sim uma discussão bem acalorada no vestiário. Então, eu tô bancando que eu dei e sei que vários outros colegas têm a mesma informação. Mas, detalhe, o Magrão começa negando que teve esse desentendimento e depois ele disse, olha só, o próprio complemento de resposta do Magrão, ele de alguma maneira explica o porquê que ele não está confirmando. Porque ele disse assim, olha só, eu não tenho problema com nenhum jogador, porque eu pertenço ali, apontando para o vestiário, eu sou do vestiário. E tem um código de ética no vestiário que é nunca expor jogador. Tudo que acontece lá dentro fica lá dentro, nunca vai vazar. Ou seja, a própria resposta do Magrão, complemento de resposta, indica o seguinte, cara, ele nunca vai expor o Bustos, dizer que teve desentendimento, dizer que teve problemas, porque claramente isso traria consequências para o jogador. Então, tá bom, o Magrão tá fazendo a função dele, de proteger o seu jogador, de proteger o seu vestiário, mas eu preciso aqui fazer a minha função, que é te informar que isso de fato aconteceu e nós recebemos essa informação, tá tudo certo. Bom, o Inter está no mercado? Sim, o Inter está no mercado. O Inter procura jogadores e reforços. E aí ele até cita que a ideia é procurar soluções. Mas lembrou que soluções pode ser uma coisa. A explicação do Inter é a seguinte, olha só, quando nós fomos no mercado atrás de goleiros, isso ainda antes da enchente, qualquer goleiro era 5 milhões de reais. O goleiro do Atlético Goianiense que o Inter queria contratar, o bom Ronaldo, era 5 milhões de reais para compra do passe do jogador e mais salário de 300, 350 mil. O Inter, em um ato de coragem, e essa foi a expressão usada por ele, coragem, contrataram o Fabrício e ninguém, nem da imprensa, também é verdade, imaginava que o Fabrício traria e seria essa peça tão importante que está sendo no gol colorado hoje. Então o Magrão meio que vai numa linha de raciocínio dizendo, olha, às vezes contratar soluções não é necessariamente o que as pessoas acham. Não precisa ser um jogador badalado e tudo mais, mas que o Inter está contratando. E citou também o Wesley, relembrando que quando o Inter contratou o Wesley, as redes sociais ficaram loucas, começaram a rodar vídeos dele perdendo gols no Cruzeiro e muita gente falando, é o Wesley do Palmeiras ou é o Wesley do Cruzeiro? E aí tá o cara dando conta do recado. E que a diretoria colorada vai seguir mais ou menos essa linha de raciocínio, vai seguir mais ou menos neste jeito de contratar pelas suas convicções, porque pelo menos esses 2 exemplos tá dando muito certo. Bom, o Hugo Malo, ele contou que há cerca de 20 dias procuraram o Hugo Malo para tratar sobre a renovação e que o jogador pediu para não renovar ou para não tratar sobre isso porque ele está pensando em voltar para a Espanha. Que a sua família precisa voltar, que a adaptação e tudo mais, e que o Magrão acha que até o fato da enchente, de não ter aeroporto, de ser difícil o deslocamento, sabe, não tem como a família ficar vindo para cá ou voltando para a Espanha, isso está complicando a sua vida. O Hugo Malo pediu para voltar. O Magrão disse que conversou inclusive ontem com o jogador, falou, olha, eu vou dar uma entrevista e eles vão me perguntar sobre a tua situação, vou ter que falar a verdade. O Hugo Malo disse, não, pode falar a verdade, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, conta qual é a verdade. Mas ele também perguntou pro Hugo Malo, cara, tu tá querendo a liberação e tal, mas tu vai
Tu vai voltar pra Espanha, não vai me aparecer num outro time brasileiro aqui, porque daí me complica a vida. Ele disse, não, se eu voltar a jogar no futebol brasileiro vai ser no Inter. Mas o Hugo Malo quer voltar pra Espanha para tratar sobre um julgamento que ele tem, que as pessoas, imagino que essa altura do campeonato já saibam, e que depois ele quer seguir sua vida provavelmente na Espanha. Então, existe essa situação, tentaram convencê-lo a ficar. Ele acha que o Hugo Malo é um cara que melhorou o nível do Bustos, que aumentou o nível de atuação do Bustos, mas que ele não quer ficar e não tem muito o que fazer. Aqui vem uma resposta também sobre René. O Magrão foi questionado sobre a situação do René. E basicamente, eu fiquei... Aí vai uma impressão do repórter, tá? E é só uma impressão minha. Não senti tanta convicção. Mas eles que estão falando com o René, com o seu empresário, sobre a sua renovação, mas ele disse, mas essa também é uma questão que está sendo muito tratada internamente. Quando o Magrão fala isso, quando tu trata internamente um assunto, é porque a diretoria, as pessoas estão tratando sobre a situação. Isso bate muito com a informação que nós temos, que o Inter está dizendo que a renovação com o René está travada, que eles estão repensando, que eles estão vendo, somando prós e contras e tudo mais. Enfim, mas ele disse que de fato há conversas com o René, com o seu empresário. E a gente já tinha falado há cerca de um mês que o Inter procurou o René e seu empresário para conversar. Mas a repercussão foi muito negativa junto ao torcedor. O René, infelizmente, é um cara que está falhando consistentemente e está sendo que meio reavaliado internamente no estádio Beira-Rio e tudo mais. Deixa eu te colocar aqui mais algumas questões. Peraí. Sobre reforços, tá? O Inter vai contratar, a gente estava falando ali, mas eu fiquei com a nítida sensação que não serão contratados atacantes. Quando ele é perguntado sobre isso, o Magrão é questionado sobre, olha, então o Inter vai contratar, pode contratar mais atacantes? Ele disse, não, peraí, quem que tem Alário, Valência e Borré? Ele praticamente descartou contratar mais um, dizendo, olha, esses caras vão voltar. E a partir de então, não vai mais ser necessário. O Magrão disse assim, olha, o que pode acontecer é uma oportunidade de mercado. Tem um cara que apareceu, que pintou e tal, mas claramente não é a tendência do Inter. E ele faz toda uma construção dizendo, bom, talvez assim, dos afirmados, os mais experientes, badalados, só um é centroavante área, os outros são mais de outras funções e tal, e teria o Luca, né, mais garoto, que seria centroavante mesmo, mas, enfim, de repente se aparecer uma oportunidade para um outro centroavante de posição e tal, o Inter até pode ver. Mas basicamente não quer contratar centroavante, ficou meio claro para isso, nessa situação. A outra é, na função do Maurício, o Inter, ele disse, ó, tem Bruno Henrique, tem o Bruno Gomes, que pode jogar ali. É o Bruno Gomes, gente? O meia canhoto, que joga por ali e tal. Ele disse assim, dá pra jogar com dois extremos abertos, dá pra colocar um atacante ali aberto naquela ponta. Então assim, o Inter tá olhando o mercado, mas claramente o Magrão direciona para outros esforços que não ataque ou barra meia as contratações. Mas aí é aquela história. Bom, apareceu uma oportunidade, apareceu uma situação interessante, aí o Inter vai contratar, aí o Inter pode trazer novidades. O Magrão falou várias outras coisas, mas como esse vídeo já tem aí 8 minutos, eu vou fazer o seguinte, vou fatiar e num segundo capítulo eu trago outras informações extremamente interessantes que falou o Magrão, beleza? Não, inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.